Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Wolff, do Tex Group, e hoje um bate-papo muito especial aqui sobre a área jurídica nossa área de legal, com o nosso sócio, o diretor Giovanni D'Alegrave. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Obrigado, Luiz. Boa tarde, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Que legal, eu acho que a gente está num momento especial fazendo uma série de lives aqui no Tex, justamente para levar para a nossa audiência, para os nossos sócios, nossos clientes, um pouquinho do que vem acontecendo aqui dentro, como a gente tem se movimentado, e esse tema da área jurídica é um tema que eu acho que está, né, efervescendo, borbulhando muito, né, no cenário atual em função da Covid-19, né, e dos enfrentamentos que as empresas precisam fazer nesse tema. Como é que tem sido, Giovanni, né, na área jurídica nossa, esse momento? Como é que vocês têm encarado isso? O que tem acontecido, né, na prática, aí, se puder contar para a gente um pouco? Acho que, sem dúvida, né, Luiz, é um momento que a gente está vendo que o mercado como um todo tem se movimentado para acionar o judiciário e buscar algum tipo de resguardo para justamente conseguir atravessar essa crise, né, esse momento aí de pandemia. Então, a gente tem visto um movimento muito grande dos próprios clientes que a gente atende aqui dentro do escritório, dentro da área de consultoria, já nos acionando, e o mercado como um todo, né? A gente vê que a preocupação é geral, né? É uma crise que está pegando, assim, praticamente todos os setores, ninguém tá passando ileso, e o que a gente tem na prática é um cenário onde o próprio Estado, né? Quando eu digo Estado, eu estou falando de município, Estado e a própria União, impondo restrições para a atividade empresarial, e, por outro lado, ao mesmo tempo, não aliviando tanto, em contrapartida, a questão tributária. E aí isso naturalmente está gerando uma demanda grande do empresariado, no sentido de buscar resguardo judicial, para não, pelo menos, postergar, né, a carga tributária que teria nesse momento, sem maiores encargos com juros e multa. Quer dizer, Então, a demanda é bem grande. novas demandas surgindo e estratégias técnicas que a área já adotava passaram a ser adotadas de forma mais forte ainda nesse momento, e os clientes têm pedido alguma coisa diferente, além das questões que envolvem prorrogação de tributos? Sim, na verdade a gente vê também o movimento natural do mercado no sentido de, olha, daqui a pouco eu vou ter que correr um pouquinho mais de risco do que eu já estava habituado a correr, porque o caixa está sendo extremamente afetado das empresas nesse momento, né? O fluxo de caixa está muito prejudicado, no sentido de diminuição de receitas, né? E a gente vê o mercado com um apetite um pouco maior até para a questão de riscos. Então, são dois movimentos, né? Um risco atrelado um pouco maior e o movimento de buscar resguardo judicial para, pelo menos, prorrogar e postergar tributos, né? Entendi, bacana. E esse é um movimento justamente em função da própria liquidez das empresas, né? Você tem Exatamente. uma redução de caixa entrando, né, uma necessidade de saída que é constante, como você disse, quer dizer, o fisco não tem aliviado, né, nas cobranças e acaba gerando esses impactos diretos nos clientes, né? Exatamente. Conta um pouquinho para nós como é que está o assunto relacionado à jurisprudência, né, que envolve esse tema, não só o tema do diferimento, da postergação do pagamento dos tributos, mas também alguns outros temas que estão correlacionados à questão do risco, que você comentou, e a expectativa dos clientes nesse período, como é que está sendo? Legal. A gente procura sempre, né, Luiz, tratar a situação dos clientes caso a caso. Aí eu posso citar alguns exemplos práticos aqui do que a gente tem enfrentado, e, de fato, assim, as expectativas, elas são bastante variadas de um cliente para outro. Por exemplo, a gente tem alguns clientes que a gente atende, aqui mais na região do sul do país, que tem uma série de parcelamentos especiais já aderidos, né, e nesses parcelamentos especiais, eles vêm naturalmente com reduções grandes de multa e de juros, e, por outro lado, a empresa se compromete a não deixar de pagar essas parcelas, no sentido de que, geralmente, no momento que ela perde ou deixa de pagar 3 parcelas, ela perde aquele parcelamento, e perdendo aquele parcelamento, ela perde toda aquela redução de multa e de juros que ela teve quando ela aderiu ao parcelamento lá atrás. Então, nesses casos, a gente dá um foco grande no judicial, no sentido de, olha, se o judiciário entender que o tributo que é devido nesse mês ele segue sendo devido, sem a prorrogação ou diferimento, que pelo menos o judiciário nos dê guarida para não perder esse parcelamento especial. Então, é um caso concreto que a gente tem. Outros clientes que a gente tem, que também no caso concreto, são bastante preocupados com a questão dos tributos incidentes na importação,
por serem naturalmente importadores e por ser o pagamento do tributo incidente na importação uma condição para a liberação da mercadoria no porto. Então, a gente ataca fortemente no judiciário essa questão do tributo da importação. Então, se o judiciário não me der o diferimento dos demais tributos federais, que pelo menos me assegure a liberação da mercadoria no porto, ainda que eu não tenha o pagamento desse tributo. Então, na verdade, assim, é caso a caso, entender o que dói no cliente e o que a gente consegue judicialmente buscar para dar esse conforto para ele. E como tem sido a jurisprudência exatamente desses temas que você exemplificou, como é que o judiciário vem respondendo a essas demandas nesse momento crítico? Legal. Assim, a gente está acostumado, não só na área tributária, mas na área jurídica como um todo, a jurisprudência ela não tem muita uniformidade, né? Então, já em temas de longa data, em temas antigos, a gente já tem ainda diversos tribunais, cada um entendendo de uma maneira. Não é diferente na questão agora da Covid, tá, da pandemia, especialmente, primeiro, porque é um tema muito novo, né? Ou seja, sequer teve tempo ainda do judiciário em ter uma jurisprudência, uma linha correta, concreta já para adotar. É até curioso, né? A gente está acostumado com o judiciário com entendimentos diversos. A gente está vendo nessa crise agora até o entendimento médico diferente de um caso para outro, que é algo que a gente não estava acostumado, né? Então, quando a coisa é muito nova, às vezes você ouve num dia na televisão que é para usar máscara só quem está doente, no outro dia já recomendo que todo mundo use a máscara. Então, se está assim no meio médico, tu imagina no meio jurídico, né? Então, como é que está a jurisprudência hoje? Eu vou trazer alguns casos concretos aqui que a gente tem dentro do escritório. Falando em tributos estaduais, né, justiça comum, a gente tem tido alguns êxitos importantes em termos de liminar no estado de São Paulo, tá? No estado de Santa Catarina, nem tanto, algumas liminares mais até indeferidas, e ao passo que aqui no Rio Grande do Sul, até processos sendo extintos sem resolução de mérito, por se entender que não há um direito líquido e certo sendo negado aos contribuintes. Então, ou seja, completamente diferentes as jurisprudências em 3 estados diferentes. Tá? Quer E na dizer, parte uma federal, empresa que tenha filiais no Brasil inteiro, pode ser que ela tenha decisões favoráveis em alguns estados, em outras desfavoráveis efetivamente é isso que a gente está verificando. Tá? Na prática, é isso que tem acontecido. E na esfera federal, também a jurisprudência ainda não consolidada, e a gente chega a ter o cúmulo, né, Luiz, de a gente ter dentro de uma mesma vara federal, do mesmo município, um juiz titular decidindo de uma forma e o juiz substituto decidindo de outra. Que maluquice. Então, que esse loucura, é o né? cenário atual em termos de jurisprudência nesse momento inicial, pelo menos. Quer dizer, e a expectativa dos clientes deve estar lá na altura para, obviamente, buscar a suspensão. Os clientes têm uma justa expectativa, né, de que haja pelo menos um diferimento desses tributos nesse momento, e que o próprio Estado está determinando que as empresas não podem funcionar normalmente. Então, a expectativa é justa, né? Sim, com certeza, com certeza. Legal. E para a gente encaminhar aqui, Giovanni, na finalização, como é que têm sido os indicadores da área, especialmente da área de legal do Tax Group, da área que está conduzindo essas temáticas que são realmente emergenciais? Qual é o volume de trabalho? Qual é a quantidade de pessoas envolvidas nesses processos? Né? Como é que tem sido o nível de demanda nesse período pós-quarentena, né? Pós interrupções de atividades empresariais? Sem dúvida nenhuma, o número de demanda cresceu bastante, tá, Luiz? A gente tinha um volume controlado até de processos e de uma hora para outra, uma semana para outra, a gente teve um número absurdo, né, de demandas de clientes para enfrentar esse momento e acionar o judiciário para isso. E pegando o gancho com o que você falou, a gente às vezes tem um cliente, mas ele tem operação em 10 estados diferentes, então não é uma ação na Justiça Federal e uma ação na Justiça Comum, é uma na Federal e 10 na Justiça Comum. Então a coisa vai aumentando, né? E às vezes a gente tem um cliente que a gente atende que não tem uma empresa, ele tem dentro do grupo de empresas, ele tem 8 ou 10 empresas. Então, o crescimento ele é proporcional a toda essa complexidade aí que a gente tem na área. E hoje são quantas pessoas? 7, 8 pessoas envolvidas nessa Hoje são 7 pessoas. 7 pessoas. Legal. Quer dizer, estão trabalhando dia e noite, correndo um monte para... Virando noites, em alguns casos. Que legal, que legal. Então tá, te agradeço aí pelo bate-papo, acho que
deu para esclarecer, e eu acho que para a gente buscar uma mensagem final, Giovanni, o que os clientes podem efetivamente buscar nesse momento do ponto de vista jurídico? Pelo menos me marcou aqui 2 pontos que tu trouxe. Primeiro, trabalhar melhor a questão do risco, porque algumas empresas estão mais suscetíveis a correr um pouco mais de risco. Isso significa fazer algum tipo de crédito tributário, jurisprudencial, algo nessa linha, é isso? Exatamente. E o segundo ponto, postergação dos tributos através de demandas judiciais, né? Postergação de tributos, evitar a perda de parcelamentos que podem estar em curso, e tributos que incidam, por exemplo, na importação, para que a gente consiga liberar as mercadorias que estão lá no porto, fazer o desembaraço aduaneiro, ainda que sem o recolhimento dos tributos. Então, pelo menos essas 4 situações a gente poderia, sem dúvida nenhuma, buscar e pleitear no judiciário. Legal. E além disso, também as questões que envolvem risco, né? Também podem ser trabalhadas e sustentadas depois do ponto de vista jurisprudencial. Tem, eu acho, uma série de situações. O mercado tributário anda fértil nesse aspecto, né? Ele anda fértil, Luiz, e a gente teve recentemente uma aprovação do projeto de lei no Congresso, que agora está indo para a sanção presidencial, tem até agora o dia 15 de abril para ser sancionada essa lei, que ela altera a decisão do voto de qualidade no CARF. Isso é uma temática que pode ser super relevante para essas empresas que estão justamente avaliando esses créditos com base em jurisprudência. É um número enorme de temáticas judiciais que são decididas no CARF, e até então eram decididas pelo voto de qualidade sempre favorável ao fisco, e agora passariam, com a conversão em lei desse projeto de lei, favoráveis ao contribuinte. Isso é um leque enorme de oportunidades que se abre. Quer dizer, o pessoal precisa estar bem atento, né, a todo esse movimento jurisprudencial que pode vir a se consolidar com essa mudança do CARF. Legal, Giovanni. Te agradeço, excelente bate-papo, acho que foi um aprendizado aí para a nossa audiência, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no canal do Tex Group. Te agradeço mesmo pelo bate-papo e seja sempre bem-vindo. Obrigado, sempre à disposição, Luiz, um prazer. Grande abraço, até a próxima. Um abraço, até mais.